Se você curte filmes, séries, animes e animações em geral, embarque na aventura do Pod Meu Nerd. E aí, gurizada, tudo bom com vocês ou não? Como é que vocês estão, hein? Estamos começando mais um episódio do Pod Meu Nerd. E aqui na bancada, Eliezer. Opa! E aí, jovem? Eliezer, hoje a gente vai falar de uma animação. Que animação, hein? Qual que é a animação? É a série Invencível! Da Amazon, né? Eliezer, que animação foi essa, hein? Essa primeira temporada, hein? Cara, surpreendente. Rapaz! Hoje a gente vai falar dessa animação. O que a gente achou, se surpreendeu ou não. Mas, já pela palavra que surpreendeu, vai vir muita coisa boa, né? Não é, Eliezer? Com certeza, com certeza. Para quem tá ouvindo aí esse podcast, a gente está nas principais plataformas de áudio. Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Public e entre outras. E aí, Eliezer, vamos falar bonito dessa série ou não? Bora! Para começar esse episódio, que é o primeiro bloco, sem spoiler, vamos falar dessa série que o Eliezer achou que de início ele comparou com uma série muito famosa da DC, que é a do Super Choque. Por que, Eliezer? Bom, vamos começar pela animação gráfica, né? O Invencível, quando você assiste, você lembra muito do Super Choque, porque os traços do rosto, a movimentação dos personagens, inclusive a própria dublagem de qualidade. Enfim, eu lembrei como se eu estivesse assistindo um Super Choque de uma outra família, né? Vamos dizer assim, né? Em vez de ser Virgil? Virgil, Super Choque. Em vez de ser do Virgil, era eu esqueci o nome do Invencível. Mark Grayson, mano. Mark Grayson. É como se fosse um Super Choque, mas em uma versão para maioridade, né? Não sei se é para maioridade, né? Eu não vi a classificação, mas é bem violentinha essa série, viu? Pra quem não conhece aí, ó, Invencível, quando você vai assistir de início aí, você vai achar que é animação assim, a lá entre duas empresas aí, tipo Marvel, DC. Que, cara, na hora que você vai olhar, você vai falar assim, é animação para adolescente. Mas quando chega na hora da batalha... E aí, Eliezer? Você lembra, agora vou falar, lembra de uma outra série, uma outra franquia, que é a Mortal Kombat. Cara, eu lembro que quando eu tava assistindo essa série, mano, eu falei, rapaz, deve ser uma animação aí, tipo, de adolescente. Mas, cara, na hora que eu vi as batalhas, cara, tipo, mano, é outro nível, cara. Vou olhar... Que, cara, a gente vê, assim, aquelas animações em que quando os personagens estão em batalha, a gente vê só aqueles amassos na cara. Não amassos na cara, e sim aquelas expressões de suja e tal, e tipo, mas você não vê o que causou dano físico pro personagem. Coisa que essa animação, rapaz, é repleta... É a roda isso aí. Que, cara, e isso me surpreendeu pra caramba, porque um exemplo, a gente tá acostumado a assistir várias animações, animes, cara, que não vê isso. É só ver que, tipo assim, o personagem sofreu um dano, mas você não vê aparentemente no negócio. Nessa série, não. Você vê lá não vou dar spoiler, mas um exemplo, você tem as cenas lá de batalha lá, cara, você vê, um exemplo, se o personagem tá levando uma porrada, você vê roxo na pele. Se o personagem sofreu algum dano físico, você vê o sangue jorrando. Cara, você vê tudo, falando a verdade, dessa série. Então eu falo que isso quebra muitos paradigmas. Então o que eu cito muito é que a série ela se torna mais realista, essa animação. Não sei sua opinião, Eliezer. E uma outra coisa também, né, que me chamou a atenção é o seguinte. No Japão surgiu algumas séries de super-heróis, né, animes, que eles trazem também uma proposta legal,
né? Só que voltado para o shounen padrão, que é o shounen, que é aquele super-herói que o protagonista é bonzinho, é o mocinho, vai defender os seus próprios ideais, ou defender a cidade, ou o país, ou o mundo, não importa, mas é uma coisa bem padrão. Essa série quebrou também esses paradigmas, porque ela saiu só do o mocinho ter o destaque, né? Porque nas grandes maioria das vezes, o vilão em si só tem o destaque por ser vilão, só por isso. Mas ele não tem destaque, por exemplo, o vilão, de ser um infiltrado, ou de fazer papel duplo, ter personalidade dupla, ou, enfim, de querer enganar todo mundo. E isso não acontece muito no mundo dos animes e tal. E mesmo assim, se acontece, é bem superficial, violência muito baixa em animação americana. Tem uma série também que é da própria DC Comics, que é muito boa, que é a Liga da Justiça. Eu esqueci o subtítulo, mas depois, se eu lembrar, eu falo. E ela também é bem violenta, muito violenta, mas não chega nem nos pés dessa série Invencível. É uma violência bem fraca comparado com o Invencível, que passa tipo os flashes, né? O Invencível, a violência dele é tão grande que na hora que está acontecendo a violência, eles tipo dão uma câmera lenta ou uma foto assim, para você ver claramente o que está acontecendo. E isso é legal ao ponto de, se você é uma pessoa que não tem estômago fraco, não tem esse negócio de nojinho, porque se você tem nojinho, pode ter certeza que você talvez, por causa da violência, não goste do Invencível. Agora, se você é uma pessoa assim que assiste coisas e não liga muito pra ver sanguinho, né? Você sabe que é tudo mentira, né? É tudo ketchup, até no desenho é ketchup. Brincadeira. É aquele negócio, você tem vai, cara, mas vai, tipo, não pensando que é aquela animação adolescente, você vai ver lutinha, não, ou seja, você vai ver coisa muito embaixo ali. É bem parecido com as brigas de que o adolescente está acostumado a ver, só que com uma violência extrema que talvez o adolescente não possa ver. Eu não sei qual é a classificação da idade, né? Se é para 16, para 18 anos, não sei. Mas, enfim, né? Já dá para tirar o panorama da série já. Sim, cara, e cara, eu falo que é que a gente não sabe a classificação, nem quando saiu, eu nem procurei saber. Mas assim, ele em questão de violência gráfica, ele leva mais ou menos o que o anime Attack on Titan fez, né, em relação à violência gráfica. Porque, mano, é igual, mano, na hora que eu vi, mano, as batalhas e você vê que o cara tá sofrendo mesmo, eu falei, rapaz, que é isso, sabe? Aí eu estalei o olho assim e falei, rapaz, não, calma aí, deixa eu ver essa... Cara, eu lembro que a cada batalha, cada cena surpreendente, eu assistia 3, 4 vezes só pra ver se era aquilo mesmo que eu tava vendo. E olha só a curiosidade, hein? Pra quem curte o universo The Walking Dead, quem aí meio escutou o original e não soube aí quem são as vozes originais, mas tem bastante elenco, tem bastantes atores aí de The Walking Dead que deram a voz aos personagens de Invencível, as vozes originais, não dublado, que o dublado foram outros dublados, foram outras vozes e tudo, mas eu vou falar assim, que The Walking Dead estava em peso nessa animação, porque nos Guardiões Globais, cara, a maioria ali foi só ator de The Walking Dead que deu a voz original. E pra quem é fã de Homem-Aranha, quem faz a voz original do Omni-Man é o J.K. Simmons. Pra quem não conhece, foi o nosso querido J. Jonah Jameson dos filmes do Homem-Aranha, aquele lá do Super Lixo. Top. E também, né, só pra finalizar essa parte da introdução aqui sem spoiler, tem a questão do quem assistiu o anime One Punch Man, né? Não sei mencionar, eu sei que apanho pra mencionar esse nome aqui. Eu lembro do One Piece, agora o One Punch Man, eu apanho um pouquinho. Mas enfim, quem assistiu esse anime também vai curtir demais o Invencível,
porque o One Punch Man também é uma proposta que ele traz uma certa violência. Só que é uma violência voltada para os monstros, os invasores. Então você não vê muita violência em humano no One Punch Man. Você vê a violência dos humanos nos monstros. Ou dos monstros nos humanos, mas não de humano em humano, né? Você vê pouca violência de humano em outro humano. Tem também, mas é bem menos, né? Então você... quem assiste o One Punch Man, enfim... Quem assiste o Boku no Hero, quem assiste a série da Liga da Justiça, Marvel Comics, quem ama o Injustice, nossa, quem ama o Injustice vai amar esse Invencível porque é na mesma pegada, enfim, é para uma gama de pessoas essa série aí. Pra quem curte negócio mais adulto em relação a batalhas e quer ver o que é uma briga de heróis, recomendo. Mas aí, vamos pro bloco de spoilers, Eliezer? Demorou! A história começa com o nosso querido Mark Grayson no seu drama aí de adolescente e familiar, em que num dia normal de trabalho numa lanchonete, ele foi jogar uma lata de lixo pra fora e de repente, puf, descobriu que tem poderes. Mas a gente sabe aí que ele é filho de um super-herói muito famoso aí chamado Omni-Man. Pra quem não sabe aí, o Omni-Man, pra quem é fã de DC, ele é a comparação do nosso querido Superman. Exatamente. E o Omni-Man, o Omni-Man, qualquer inimigo assim, o cara ele derrota com uma tal facilidade que eu falo que eu até comparo que por muitas vezes ele é mais poderoso que o próprio Superman. Cara, o cara, ele, tipo assim, se o cara recebe uma missão, o cara, ele... Um exemplo, o cara, ele destrói qualquer inimigo se duvidar, num peteleco, assim, de tão poderoso que o cara, ele é. Não sei sua visão, Eliezer. Então, sim, o Omni-Man lembra muito, né? Ele foi baseado praticamente no Superman. E o Mark Grayson, que no caso ele é o Invencível, foi baseado no Superboy ou no Peter Parker, enfim, existe bastante semelhança dele com esses outros personagens citados, principalmente o Superboy, né? Que o Superboy é mais novo, é o clone do Superman, enfim. Mas sim, o Omni-Man ele chega a ser até mais, eu não falo mais forte que o Superman, mas em termos de risco ao planeta ou de perigo, ele é muito mais perigoso do que o Superman, porque você não vê fraquezas nele. Então, não é um Superman que tem uma Kryptonita e quer enfraquecer ele, chama um super-herói super inteligente e barra o cara. Mas e no caso de um personagem, por exemplo, que tem potência de destruição global, mas você não vê fraqueza nele? Como você vai deter uns caras desses? Aí que tá. É que foi legal que quando foi apresentado o Omni-Man, você não vê a fraqueza nele. Tipo assim, o cara toma tiro, o cara toma não sei o que lá, mas e aí, qual que é o ponto fraco dele? E até agora nem foi descoberto. E não é à toa que quando o Mark Grayson ele descobriu os poderes jogando um lixo assim pra fora, foi massa que quebrou os paradigmas assim, porque quando você pega aí qualquer animação, quando tal herói descobre os poderes, ele fala assim, eu sou forte, não sei o que lá. Não, já nesse não, o cara tipo, jogou o lixo pra fora, o saco voou longe, o cara olhou, tem poderes, pronto, tipo. Aí foi contar pro pai dele, tem poderes, beleza. Tipo, é como se fosse assim, beleza, tem uns superpoderes. Foi isso que eu... Essa cena aí que você acabou de mencionar, quando eu estava assistindo, o que eu estava esperando? Eu estava esperando o seguinte, que ele tivesse tanta dificuldade para controlar os poderes, dificuldade para voar, dificuldade para outras coisas. Sim, ele teve umas dificuldades, mas foi uma coisa bem fácil de se controlar, porque geralmente, né, a gente está acostumado com um personagem que vai aprender a fazer qualquer coisa, do cara passar uma
extrema dificuldade e aí não conseguir fazer nada, né? Aí ele evolui de pouco em pouco. E essa série não, essa série falou, não, eu quero já descobrir que tem superpoderes, então beleza. Ele já é rápido, já é forte, já pode voar, enfim. É que, tipo assim, mano, ele descobre os poderes, né? Mas eu vou falar assim que ele não sabe como... Não é que é controlar. Ele não sabe como usar. Entendeu? Ele não sabe como usar os poderes. Tipo assim, de forma adequada. Não é à toa que quando ele conta assim pro pai dele, o pai dele, tipo... Ah, beleza. Tipo, beleza. Você tem os poderes. E aí a mãe dele fala assim, vai cara, treina aí seu filho e tal. E aí ele treina... Eu lembro que quando eu assisti o pai dele não dá muita bola e tal. E aí só depois que quando o Invencível ele vê uma cena de crime que ele fala assim, não, vou tentar usar meus poderes e aí só depois que o pai dele ele viu e fala assim, não, agora eu vou treinar meu filho. Né? Então foi isso que eu achei que tipo, de início o pai dele não ligou. Mas aí depois que ele tentou fazer um ato de heroísmo, aí que eu vi que ele deu importância pros poderes. Mas em si, eu percebi assim que o Omni-Man não ligou tanto. Porque ele esperava que o Mark Grayson, ele esperasse que ele tivesse os poderes mais cedo. Igual, tipo o mutante dos X-Men, sabe? Tem os poderes, mas não sabe o que tem. Sim. Aí, tipo assim, quando o Omni-Man decide treinar o Mark, mano, cara, ele ele fica suspeito em si. Só que aí depois o Mark Grayson ele fica tão empolgado, que até na vida de escola mesmo ele reflete. Não é à toa que quando o Valentão vai encarar ele, por causa lá do amigo dele lá, ele tipo assim, vamos ver se é homem, vai. Bate com tanta força aí, quero ver. Porque a intenção dele era reagir, cara. Foi isso que eu curti, porque ele queria mesmo testar os seus poderes, mas ele tava numa situação que não podia. Você sabe que essas cenas, né, essas duas cenas, tanto a primeira cena que o cara bate nele e essa outra cena aí, você sabe de que filme eles fazem referência, né? Qual é? Primeira trilogia do Homem-Aranha. Quando o Homem-Aranha descobre que tem os superpoderes, aí o cara vai socar ele, só que no caso o Homem-Aranha desvia, olha pra mão dele e fala, oi, eu podia até dar um beijinho. Nesse caso aí, o Mark Grayson, ele só deixou o cara bater, aí no final... Ele salva o amigo dele e no final ele começa um novo tipo de contato aí com a moça aí que acaba tendo um relacionamento aí. Aí é da hora que, um exemplo, o cara lá, aí nos é apresentado uma organização chamada Pentágono, que vigia as atividades do Omni-Man e dos Guardiões Globais. E aí eu não lembro se no primeiro episódio, quando acontece lá os crimes e tudo e tal, aí é chamado todos os Guardiões Globais lá pra deter os irmãos, os gêmeos lá, Demolidores, eu não sei se é Demolidores, se é Gêmeos alguma coisa, mas eu acho que são Demolidores. Os gêmeos lá em que um pensa que é o original e o outro pensa que é a cópia, um fica culpando o outro. Cara, eu gostei pra caramba, até que um fica falando, mas eu sou original, não, mas você é a cópia, não, mas eu sou original. Tipo, eu gostei muito pra caramba desses dois vilões. Aí chega os Guardiões Globais, que é claramente uma referência à Liga da Justiça, pra quem aí tá na dúvida aí. E aí é massa que quando os Guardiões Globais detonam com os gêmeos, e aí mostra toda essa saga aí do Mark descobrindo os poderes, eu acho que é no final do episódio 1, cara, você vê uma cena, velho, o Homem-Man ele atrai todo mundo lá pra base do Pentágono, da base lá dos Guardiões Globais, mano. E o cara faz um massacre assim. Eu fiquei muito perturbado nessa cena. Mano, eu fiquei perturbado, velho, porque juntou todo mundo assim, cara, e o Omni-Man descendo um sarrafo, cara, e matando todo mundo. Eu falei, rapaz... fiquei tenso, Elias. A vítima foi o The Flash. Foi, o Vento Vermelho, mano, o Vento Vermelho. Pior que a referência dos personagens são tão grandes que eu chamo ele pelos nomes dos personagens da Liga da Justiça, porque morreu o The Flash, morreu a Mulher Gavião, e caramba, o de Marte lá morreu também. E o Batman! Mataram o Batman! Mano, é da hora, mano. Da hora, tipo, foi marcante, inclusive, eu acredito que até antes dessa série, quem está assistindo acha que é uma série comum. Acha que é um anime ainda adolescente, antes dessa cena aí.
porque foi a partir daí que você viu que o negócio é mais embaixo, né? O negócio é embaixo, cara, você é louco. Na hora que eu vi, mano, um exemplo, é que nos quadrinhos, eu não sei se é só mostrado uma página só ou se vai mostrado mais, cara. Mas, tipo assim, nos quadrinhos só chega um Miniman, tipo, questão assim, de segundos o cara mata o time lá dos Guardiões. Já nessa cena, cara, são acho que quase 10 minutos do Omni-Man, cara, destruindo o time, cara. E eu acho que o pior é o seguinte, o pior é você que tá assistindo, você não sabe o que vai acontecer mais, porque se os principais super-heróis da Terra, defensores, morreram tudo, e agora? Quem vai defender a Terra? Chapolin Colorado? Provável! Pensou, eu cheguei lá com a marreta simbiônica, né? Aí seria da hora. Aí eu vou falar, rapaz, esse aí vai bater de frente. Cara, mas é aí, quando nos apresenta lá aquele jovem time de heróis e tal, pra fazer uma nova formação dos Guardiões, mano, teve um personagem lá que eu fiquei muito assim... Eu fiquei assim, muito desconfortável com ele, mas aos passar dos episódios eu comecei a gostar dele, que foi o tal do robô. Que ele começa a recrutar novos membros dos Guardiões e tudo. E aí quando você descobre, quando menos descobre, ele começa a trabalhar junto com aqueles gêmeos lá, velho. Foi isso que eu gostei pra caramba. Não, é top. Essa parte do primeiro episódio aí, a gente tira o chapéu. E eu tenho uns feedback, né? Vou passar aqui um feedback. Que é o seguinte, cara. Pensa no seguinte. Fugir de padrões, né? Fugir de igualdade de animações. A maioria das animações americanas, né? Vamos colocar assim. Animações americanas, a maioria tem padrão. E a Amazon. Nossa, hoje eu tô ruim de falar coisa em inglês. A Amazon, cara, ela tá surpreendendo na questão de construção de conteúdo. Não sei se você concorda, mas a empresa ela vem crescendo desde o The Boys e várias outras temáticas, né? Aí é da hora que quando você vai vendo o recrutamento dos novos Guardiões Globais, você vai vendo a saga do Mark falando assim, que nome que eu adoto pra herói? Porque você vê lá é da hora que, acho que é no episódio seguinte, no episódio 2, que ele fala assim, tá, mas eu tenho superpoderes. Vamos fazer um teste de combate ao crime? Vamos. Aí ele começa a ver que dá certo. E aí, é legal que quando o Mark ele chega nesse nome Invencível, o pai dele faz umas filosofias meio... não sei o que lá e tal, aí não sei o que lá, o pai dele fala a palavra invencível, aí ele fala assim, Invencível o nome. Até por muitas vezes quando ele vai lá pro cara lá pra construir o uniforme, o cara fala assim, me dá o nome que eu faço o resto. Aí o Mark não sabe que nome que usar. Aí nisso, quando nas filosofias do pai dele ele fala assim, não, Mark, não sei o que lá, começa a filosofar lá, o cara de repente ele fala uma palavra invencível, a palavra invencível, aí o Mark fala assim, não, meu nome é Invencível. Agora, de onde saiu aquelas cores, cara, que eu não sei, e o cara teve uma ideia e falou assim, não, vamos fazer azul e amarelo e pronto. Azul, verde água. Cara, mas eu achei top o uniforme. Não sei o que você achou. Eu curti, né, não curti muitas cores, mas ainda assim, eu gostei, entendeu? Eu acho que se colocasse uma outra corzinha lá, eu acho que ficaria melhor. Eu acho que se botasse ali um preto ali, cara, porque eu acho que nas HQs mostra que o Mark ele passa por umas transições de cores. Ele começa com aquele azul e amarelo, eu não sei se é azul, se é verde água, não sei. Azul e amarelo, e de repente ele coloca umas cores meio azul escuro, dark, aí começa a fluir legal. Aí é massa, cara, melhor, cara, agora aí é massa que quando a gente vai ali pro segundo ato, ele começa ali os atos de heroísmo, em que ele começa a conhecer quem são os vilões. Não é à toa que eu acho que é um dos
Eu acho que são os vilões, eu acho que são aquele exército alienígena. Não sei se são aquele exército alienígena ou se ele enfrenta aquele face metálico, eu não lembro certinho. Mas quando ele começa a sentir o peso da... que é combater o crime, na hora que ele vai enfrentar o face metálica, ele conhece um vilão, mas não é um vilão, é um anti-herói, aquele Titã. Cara, que personagem sensacional, velho, aquele Titã. Da hora, é um cara que é totalmente admirável e novamente, né, eu falo de referências, né, eu lembrei da referência do caramba, como é o nome da série? É da DC também, não lembro se é do Titãs, enfim, acho que é do Titãs, quando eles vão conhecer lá o Exterminador. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não estiver falando bobagem. Não, vai, aí um exemplo lá, ele conhece lá o vilão, esse anti-herói aí, o Titã, e ele fala assim, tá, mas eu trabalho com um cara que ele é mais superior. Aí ele descobre lá que esse cara é o Face Metálica. Que aí ele descobre que possui vários aliados e tudo, e aí esse Face Metálica, qual que é o maior poder dele? Não é a tecnologia. É o dinheiro. Dinheiro. Tanto que o cara fala assim, tá, mas você pode ter vários poderes, mas eu tenho o maior de todos, que é o dinheiro. Aí, mano, ele começa a invocar bandido pra tudo que é canto pra ir pra cima do Invencível, e chega os Guardiões. Mas o melhor foi quando o Invencível, ele descobre que o ser herói não envolve só em bater em vilão, e sim salvar pessoas. Que quando começa aquele ataque lá de exército alienígena lá na Terra, através de uns portais, mano, ele fica muito numa situação assim, se salva ou se enfrenta vilão, sabe? Foi isso que eu curti pra caramba, foi isso que ele fica assim, tá, mas se eu não salvar, eu vou ser vilão também, se eu não enfrentar vilão, também não vou ser herói, então ele fica muito... Ele fica buscando a verdadeira identidade, cara. Foi isso que eu... Aí você tem uma apresentação dos novos Guardiões Globais e tudo. A parte que eu tava falando de referência é que aquele cara lá lembra do Lex Luthor, pô. Aquele anti-herói lá. O Titã, né? Ele lembra do Lex Luthor, pô. Os traços dele, né? Careca, moreno e tal. Lembra muito do Lex Luthor. A roupa que ele utiliza também lembra do Lex Luthor quando tá utilizando a armadura. Eu achei essas similaridades muito legal, cara. Porque quem é fã entende as referências. E quem não é fã gosta, simplesmente gosta, né? Mas, enfim, eu curti muita coisa dessa série. Assim, eu tenho algumas observações, né? Pelo menos do início dessa série, assim. Os traços lembrou a DC. Só que, assim, o desenvolvimento inicial da trama do primeiro episódio, ainda que teve a violência total, eu achei fraquíssima. E não foi o primeiro episódio que me chamou. Tudo bem, aquela última cena me chamou muita atenção, mas ainda não me botou fé na série, se a série ia ser bom ou não. Mas me impressionou no final das contas, né? E eu acho assim que ele aprendeu a voar, não ficou enrolando e tal, isso aí foi pontos surpreendentes. Só que, sei lá, cara, o super-herói ser o vilão, isso me impressionou um pouco. Mas aí veio aquele... Eu vou contar um furo, né? Só um furo, né? Não, manda aí. A gente já tá com spoiler mesmo. Furo então... de roteiro. Furo... Ou então... Incoerência. Ele tá aprendendo a treinar lá no primeiro episódio. Foi uma coisa assim que eu falei, não. Ele joga uma bola de beisebol. A bola atravessa o planeta e sai na mão do cara em questão de segundo. E a bola não pega fogo, não causa vácuo no espaço. Eu falei, mano, não. Calma aí. Tem um personagem lá que tem um teletransporte aí, que abre um portal perto, assim, aí a bola entra no portal e sai no outro. Não, mas isso se resume em uma palavra. Sabe qual que é, né? Roteiro. O roteiro quis, é o roteiro que quis isso aí. De roteiro aí... É um ponto que a série não é 10 também, porque cada furinho desse tira uma pequena porcentagem, não é muito não. Tira 0,1%, 0,5%, mas tira. Tem gente que tá. Agora tem gente que tá aprendendo a ponderar
Nota de mídia. Já até sei com quem que tá aprendendo. Não, você tá aprendendo comigo, né? Porque, não, você tá aprendendo comigo isso aí. Não, com você eu só tô aprendendo a não dar 10. Não, você tá aprendendo comigo, porque você se lembra que eu até falei assim com você. Falei, mano, quando eu vou assistir, eu assisto de uma maneira crítica. Mas nessa aí, cara, mano, mas nessa animação, a gente já vai pra chegar nas... Enfim, mas vamos pros próximos episódios aí. Agora, pra mim, melhor investigador. Dark Blood, aquele demônio. É, cara, mano, eu curti pra caramba. Inclusive eu não sei porquê, cara. Ele foi mal aproveitado, mas eu curti, mano. Olha a referência que teve com o Sobrenatural ali, a série Sobrenatural. Você se lembra que quando os caras ali estão alucinando ou vêem alguma coisa, não sai tipo uma névoa assim pela boca? Isso, toda vez que aparece... Mano, exato, mano, foi exato, cara. Foi exato ali a referência. E aí quando ele vai embora... a iluminação de cenário muda. Mas, cara, pra mim, ele foi um vilão, cara, que tinha... Ele foi um personagem que tinha potencial pra caramba pra ser o ponto-chave ali da série. Me fala uma coisa, eu não sei se eu prestei atenção ou não. Talvez eu estava com sono e estava dormindo, ou talvez foi isso mesmo. Eu não volto muito cena que nem você faz, porque começa a travar lá. A série começa a travar. Mas enfim. Ele sumiu lá. Ele falou que ele ia voltar 2 dias depois? Ou não? Não falou. Ele só sumiu. Ah, cara, então eu tava cochilando. Não, ele... Olha só o que aconteceu. Quando ele começou a sumir, me deu um sono naquela hora. E eu sonhei que ele falou assim: eu volto em 2 dias. É o seguinte, quando ele tá com aquele envolvimento na investigação de quem matou os Guardiões Globais, do Omni-Man, começa a conversar com o geral. E ele não fica quieto, sabe? Tipo assim, não, cara, eu não tô aceitando isso aí, porque tem alguma coisa estranha aqui. Tanto que ele começa a perguntar com quem fez o uniforme do Omni-Man, com quem fez tal pessoa. E isso, e esse método que ele faz, de tipo assim... chegar sem avisar, chegar sem perguntar, e não é à toa que quando prende ele, depois ele some, não sei. Mas eu acho que ele fala, aí deu por isso que ele jogou essa frase, eu vou voltar, mas eu acho que ele não falou. É porque, assim, tipo, eu de vez em quando dá um sono, eu sonho em tempo real, você sabe, né? E o sonho ele coloca umas coisinhas a mais. Não, mas ele não fala. E sim, dá um chato sumiço nele. Mas, agora um personagem que eu tava muito duvidando dele, da sua personalidade, foi o chefe dos heróis, que eu esqueci o nome do cara lá, que comanda lá as operações e tudo, mano, porque... Por que eu duvidei dele? Por causa do seguinte, ele sabia, já vou falar assim, ele já sabia que o Omni-Man matou os Guardiões, só que ele tava fazendo de um jeito que tava querendo envolver todo mundo, sabe? Tipo, os Guardiões, a família lá do Mark, sabe? Ele tava fazendo um jogo psicológico pra cima de todo mundo. Então foi isso que eu comecei a duvidar dele. Mas aí no final, ele revela que tava trabalhando pra um bem maior, que dizendo que ele queria prender o Omni-Man. Mas que jeito que vai prender o cara que ele é mais poderoso que tudo? E aí? Eu acho que ele é o Steadman, Celcio Steadman. Isso, exato. É esse cara, sim. É esse cara. Ele é um velho inteligente pra caramba, que tem poder pra caramba, enfim. Referência dele eu colocaria como se fosse, digamos assim, um cara que tem muito dinheiro e é investigador. Deixa eu ver. Batman não é tanto. Cara... Não, nem o Alfred não, mano. O Alfred não, porque... Não, a referência dele seria como se fosse... eu tô tentando achar uns personagens que são do governo e que tem todo aquele poder. Mas ele seria como se fosse aquela mulher da Liga da Justiça, aquela que trabalha o governo, que faz coisa ruim, que chama até... ela faz até...
Ah, Amanda Waller, mano. Aquela que comanda o Esquadrão Suicida lá. Isso, ele seria como se fosse ela, entendeu? Eu também pensaria a mesma coisa, velho. Porque esse cara aí, mano, você vê que ele é meio suspeita, mas ali depois ele meio que começa a revelar suas verdadeiras intenções e ele começa até a duvidar dos métodos e tal. E não é à toa que, cara, ele se torna tão apelativo que ele começa a convocar todos os monstros que o Omni-Man derrotou pra cima dele. Então por isso que eu falo que ele se tornou um cara muito apelativo. Então, quando você vê aquele cara, né, com o rosto deformado, fazendo aquelas tramas todas por detrás dos panos, né, por baixo dos panos, sem ninguém saber, ele tá, entre aspas, protegendo o planeta sem ninguém saber, fazendo por meios, às vezes, até ilegais, meios que... outro cara que me lembrou ele, além dessa mulher, foi o Nick Fury, da SHIELD. Exato, mano. Lembrou muito o Nick Fury. Lembrou o Nick Fury da SHIELD, por quê? O Nick Fury, ele também faz esse papel de salvar o planeta, tudo por debaixo dos panos, sem ninguém saber. E ele também, uma das normas dele é fazer tudo no anonimato, não deixar ninguém saber que foi eles que fizeram, mas fazer, sabe? Salvar todo mundo. Cara, que ele é um personagem que, eu vou ser sincero, me surpreendeu positivamente, não foi negativamente, porque de início eu achava, ele vai usar meios errados pra detonar os heróis. Mas aí um exemplo, quando corta aquela cena lá, quando vai investigar o sangue lá do Mark, não tem nada que torna fraco o sangue do cara, mano, do Viltrumita. Aí eu fiquei me perguntando, mano, como que vai derrotar um Omni-Man sabendo que não tem coisa que vai deixar as células dele fracas, sabe? Então, tipo, eu fiquei meio assim, falei, mano, se o cara usar bombas nucleares, o cara vai matar o mundo, o cara vai destruir o mundo e o Omni-Man vai falar assim, e aí? Não vai ter como. Por isso que eu fiquei muito tensionado. Não, mas aí é que a gente tá acostumado muito com essas comparações de Liga da Justiça, Superman e DC Hulk, que tudo se regenera, tudo é forte, tudo é invencível, tudo é imbatível. Mas na verdade, você vê na primeira cena de traição, que ele trai todos aqueles super-heróis, guardiões globais lá, você vê que alguns golpes já ferra com ele. Então, ele é invencível sim, mas ele não é invencível ao ponto de ser como se fosse um homem de aço que não tem dano com nada. Não, tem coisas normais que causam dano dele, tira sangue, deixa olho roxo, enfim. Então, né, isso me surpreendeu também, porque o cara soltou, por exemplo, aquele monstro lá. Soltou no monstro que ele já tinha derrotado, aí soltou aquele monstro lá, gigante, e aquele monstro começou a bater nele. E aquele monstro ia vencer ele. Falei, caramba, mano, que monstro da hora da Pereola. Tipo, você não dá nada pelo monstro, mas o monstro não tem super força nem nada. Mas o monstro, ele simplesmente é grande, forte e potente. Tipo, não precisa de nada mesmo, né? Já era. Então, o monstro bateu nele, deu uns tapas nele, ia engolir ele. Aí veio o filhote, né? Filhote sem saber de nada. Filhote achando que o pai é bonzinho, achando que o pai é herói. O filhote, não, pô, você tá batendo meu pai, seu monstro safado. Aí vai e bate no monstro lá e eles se juntam, né? E aí, nisso deles se juntar e vencer aquele monstro facilmente depois, eu achei legal, cara. Eu achei muito legal. E aí foi antes que começou a treta ideológica dos dois, né? Do Mark e do Omni-Man, né? Exatamente. Aí, até então, não tinha lá uma treta ideológica, por causa que o filho, né, como eu mencionei, ele é meio que inocente demais, né? Ele é adolescente, nunca trabalhou na vida, enfim, ele é meio inocente quanto à vida. Aí, né, ele se deparou com muita coisa trazendo pressão para ele, pressões rápidas, né? Ele foi pressionado de uma forma tão rápida que ele falou, caramba, meu, que coisa é essa, né? Tipo, o que está acontecendo com a minha vida? Sim, foi isso que começou essa discussão
ideológica que começou a treta entre os dois. Mas, Eliezer, vamos comentar de um fato em que os amigos dele começaram a desconfiar dele como herói. Que cena foi essa, hein, cara? Que quebrou meus paradigmas, hein? Tá lá o Mark lá, né, saindo junto com a Amber, aí de repente o amigo dele fala assim, vamos pra universidade? Fala assim, vamos, beleza. Aí, beleza. Aí os dois, aí vão os três, né? E aí é massa que, tipo assim, quando chega aquele monstro lá, aquele zumbi ciborgue lá, mano, chega o Mark, cadê o Mark? Sumiu. Aí quando termina de derrotar todo mundo, aí a namorada dele fala assim, tá, mas eu já suspeitava de você. Por que você não me falou? Por que você mentiu? Tipo, eu falei, caralho, mano. Que eu fiquei assim, falei, mano, que quebrou a expectativa. Vamos colocar assim, imagina que o cara some, volta, aí acontece um monte de catástrofe, o cara volta e fala, eu tava comendo um cachorro quente. Aí, tipo, não faz sentido a desculpa do cara. Eles acreditam em tudo que ele fala, Fala assim, não, cara, tipo... Eu fui ali, ó. Eu fui ali porque tinha um cachorrinho que tava passando no meio da rua, né? Tipo, acontecendo coisas graves, né? Coisas pesadas. E o cara sai com desculpas esfarrapadas. E os personagens de mocinho, assim, sempre acreditam. Então, o que eu curti nisso aí, nessa série, foi que as desculpas esfarrapadas não funcionaram. E isso é legal, porque isso remete um pouco à realidade. Porque na realidade... se acontecesse coisa similar, todo mundo ia ficar com a pulga atrás da orelha. Mas caramba, esse cara tá sumindo toda vez que acontece uma coisa. Sei não. Na realidade seria assim. Quando a namorada lá que o Mark Grayson lá tá ficando lá, ela fala assim, ô Mark, mas eu já suspeitava de que você era um invencível. Mas como é que você sabia? Pô, você sumiu e você apareceu com outro penteado, com uma outra roupa, você acha que eu não ia te reconhecer? Tipo, eu falei, caralho, mano. Aí por isso que eu vou... Aí sabe o que eu fiz, Eliezer? Eu voltava, assistia de novo pra ver se era isso que eu tava ouvindo. Porque eu não tava acreditando, mano, que tava quebrando esse paradigma. Agora vamos pra um personagem que eu falo que ele teve seu destaque. Ele é aquele cara que pediu ajuda pros gêmeos demolidores, alguma coisa assim, pra criar uma cópia humana e ele ser humano. Quem que é esse personagem? Robô, pô! Que personagem foi aquele? Pena que eu acho que nos quadrinhos ele não tem tanto destaque assim. Você viu que ele tava numa situação, cara, deplorável original. Mas aí quando ele chega lá pra criar uma cópia humana e copiar sua mente e falar assim, não. E ele falar assim, ó. Agora viva sua vida. Ele falar pra sua cópia, falar assim, viva sua vida e me esquece. E aí a cópia dele vai lá e tira a máscara dele. Eu falei, rapaz... Aí eu fiquei pensando, mano, aí eu fiquei pensando, o que eu ia fazer numa situação dessa? Se tivesse uma cópia minha agindo das minhas características e você tomar essa decisão, sabe? Foi isso. Eu gostaria de falar dos antagonistas, né? Os vilões aí, que são aqueles irmãos que criaram essa tecnologia de fazer uma cópia da mente. Cara, sinceramente, eu achei aqueles caras hiper mega inteligente só de criar aquela tecnologia. E uma coisa que me chamou a atenção, até me trouxe uma certa tristeza, né, foi quando, vamos lá, eles estão fugindo da cadeia, aí vem uma arma gigante, né, e vai atirar nos caras. Aí o cara cata o irmão dele, o clone dele mesmo, né, usa como escudo, e o cara começa a levar uns tiros feios e tipo morrer. Ele deixou lá a parte dele pra morrer, esse vilão aí. Aí eu falei, mano, não acredito que o cara fez isso com o próprio clone, né? Eu achava que era irmão, mas depois que a gente viu que era clone. Com o próprio clone. Eu não acredito que ele fez isso com o clone, beleza. Aí quando ele chega na máquina e começa a fazer um novo ele, aí eu falei, não, isso aqui tá da hora demais, calma aí, vamos ver no que vai dar. Aí quando ele chega na fase adulta da clonagem, quando ele deita na máquina, que ele liga naquela máquina para transferir a mente, aí, o que eu achei? Eu achei que ele fazia uma transferência de mente, que foi o que ele explicou.
E ele explicou o seguinte: agora eu vou chegar no robô. O robô pegou o serviço deles, que são meio ilegais, para fazer uma cópia, porque o robô tinha um corpo verdadeiro. E o corpo verdadeiro do robô era um corpo muito inteligente, né? Porém defeituoso, não conseguia respirar o nosso oxigênio. Aí o robô falou: não, quero um corpo melhor. O robô foi, roubou o sangue lá de um dos defensores, né, dos novos guardiões globais, roubou o sangue dos caras e pediu para esses irmãos para criar um corpo com aquele sangue, a partir daquele DNA. Aí você fala: caramba, mano, os caras, será que os caras vão conseguir criar isso aí? Aí foi, os irmãos foram e conseguiu. Criou um corpo criança para um robô. Adolescente, né? Adolescente, né? Vamos colocar assim, para um robô. Quando colocou o corpo verdadeiro do robô, todo deformado de um lado, o corpo adolescente do outro lado, e ele falou assim: bom, cara, é o seguinte, eu vou te explicar um procedimento aqui. Esse procedimento não é transferência de mente, é uma cópia exata. Então, pra você não vai mudar nada, mas o que vai mudar é pra ele. Aí, mano, deu uma tristeza, cara. Eu senti uma tristeza. Eu já tinha entendido, quando os irmãos mencionou que não ia transferir a mente, eu já tinha entendido que o robô com corpo verdadeiro ia abrir o olho e ia continuar sendo ele, não ia mudar bolufa nenhuma pra ele. E nem você for ver que a cópia cópia adolescente dele lá iria agir como ele. Não, era ele mesmo. A mente, vamos colocar a mente dele como se fosse um computador ou um HD, que você vai pegar o Ctrl C e depois você vai chegar no outro HD e dar o Ctrl V de todos os arquivos. Então, exato. É isso. A transferência de mente, na verdade, não é uma transferência de mente, é uma cópia. Só que os dois HD ainda vão continuar existindo. Só que um HD tá com vírus, tá bugado, e o outro HD tá bom. Aí o HD que tá com vírus já tá com tempo contado. Foi o que aconteceu com o corpo verdadeiro, mano. E lembrou aquele paradoxo lá de WandaVision, né? Entre a batalha mental dos dois visões, né? Em que, tipo assim, um é original, o outro é a mente criada aqui com as mesmas características, mas ambos são a mesma pessoa. Então, ó, você pega lá os dois visões lá do WandaVision, e um é a imaginação, mas a imaginação da Wanda perfeita. É aquela imaginação de tudo que ela lembrou do Visão. Então, ela conseguiu fazer o Visão, criar o Visão com todas as características do que como ela lembraria que seria o Visão. De tudo que ela conheceu do Visão, ela criou um personagem idêntico. E o outro era o Visão original. Aí chegou naquela parte lá do Visão encontrar com ele mesmo, em que o Visão da ficção encontrou com o Visão original sem memória. Aí eu falei: mano, esse negócio tá da hora demais, mano. Eu não sei pra quem eu torço, se é pro cara de mentira ou se é pro real que não tá acreditando em nada. Porque o cara que não tá acreditando em nada é o verdadeiro. E aí? Não, é da hora. Então, na hora que eu vi essa cena aí no robô, mano, tipo, eu olhei assim e falei: caramba, mano, mas... Eu fiquei assim, falei: mano, caramba, velho, será que é a Copa que tá pedindo pro cara viver a vida? Ou será que a Copa que é o bom senso do cara pra fazer? Porque, mano, na hora que eu vi que a Copa tira a máscara de sobrevivência, mano, eu falei: mano, como assim, velho? Como assim? Que sou eu agindo com a mesma pessoa, sabe? Aí eu buguei a mente, sabe? Eu falei: não, calma aí. É isso mesmo que eu tô vendo, sabe? Tipo, aí eu... Não, deixa eu voltar aqui. Aí eu voltava e assistia de novo. Sabe, foi isso que me... O robô foi legal, fez uma participação legal, mas o robô só conseguiu o que ele queria através dos irmãos, que eu achei mais genial ainda, né? Porque aqueles irmãos lá, praticamente, se eu fosse dar inteligência para os personagens, eu colocaria que esses irmãos são um dos mais inteligentes.
Sim, eu lembro que esse aí, que quando o robô ele pede ajuda pros irmãos lá pra fazer esse negócio aí de fazer um clone, isso me lembrou, mano, de uma outra série que a gente já trouxe aqui pro episódio, que quando o Sam e o Buck pedem ajuda pro Zemo em relação ao soro do super soldado, entendeu? Tipo, porque não tinha ninguém algo maior ali, eles queriam um objetivo claro, sabe? Mas é só essa ressalva aí. Aliás, vamos pro momento chave. A batalha, filosofia de vida e as verdadeiras intenções do Omni-Man, hein? Quando ele revela a verdadeira verdade. Cara, que emoção, hein? Cara, vamos lá. Não foi só emocionante, mas também foi desesperadora, né? Não, totalmente. Cara, totalmente, cara. Imagina o seguinte: um menino inocente que sempre acreditou no pai, que teve sempre uma família exemplar, que sempre viveu uma vida normal e pacífica. O cara significa que ele nunca se deparou com problema, nunca viu ninguém morrendo na frente dele de verdade, não sei o quê. Quando ele se depara com a verdadeira história do pai, foi quando o pai praticamente pega um outro super-herói imortal e o pai parte o super-herói no meio, na frente do filho. O imortal, mano. Nossa, cara. Quando ele fez isso na frente do filho, foi a primeira vez que o filho viu o pai, que era tão exemplar, pai de família, que salvava todo mundo, matar um super-herói, ainda que pro filho o super-herói estava querendo matar o pai dele. Ou seja, pro filho o super-herói estava sendo do mal. Mas mesmo assim, ver o pai partir no meio e depois vinha aquela frase: filho, precisamos conversar. Pronto. Aí acabou aquele capítulo. Aí eu, uau! Não, mano, eu tenho que... Cara, isso é você. Oi, sabe o que é legal? A gente vai voltar nesse assunto aqui, mas sabe o que é legal? Quando vai passando os episódios, as aberturas, cara, quando mostra lá o nome lá, Invencível, cara, vai lotando, vai pintando de sangue o nome do cara. Aí eu fiquei pensando, mas significa que, tipo, o cara vai apanhar cada episódio, sabe? Foi isso que me deixou intrigado. Porque ele é um Invencível que mais tava apanhando. Talvez a referência é o Gohan. Exatamente, cara. Tipo, o cara lá Invencível, de repente, pá, o nome do cara e de repente, a cada abertura de episódio, você vê gotinha de sangue aparecendo. Eu falei, mano, o cara é invencível, não sei o que lá, mas enfim, né? Mas, beleza, na hora que... Vamos pra essa cena aí, em que o Nolan, o Omni-Man, fala assim: Mark, precisamos conversar. E aí corta por outro episódio. Aí ele começa o embate dos dois de filosofia de vida, mano. Agora eu vou comentar sobre isso. O que isso me trouxe, né? O que isso me trouxe? Isso me trouxe um confronto emocional muito forte. Eu, como um espectador, senti um confronto, cara, que... Bom, como que eu posso explicar pra você, meu? Me trouxe reflexões de vida. Quando eu vi que tinha um cara que tem uma potência a nível Superman, ameaçando a vida de uma população e sem ninguém para deter essa população, e depois, quando ele começa a confrontar o filho, que ele começa a bater no filho, mostrando pro filho que seria uma das únicas chances da humanidade, que o filho não tem chance nenhuma, e depois, quando ele começa a mostrar para o filho como que é a vida dele, que ele começa a matar as pessoas e falando: filho, essas pessoas não passam de formiga pra gente. Os Viltronitas mais fortes sempre eliminam os mais fracos. Isso não é nada. Mas pai, tem que ter algum jeito. Não tem. A humanidade tem que se render. Então eu não vou deixar. Não vai deixar? Então você vai ter que ver morte. Aí ele começa a matar. Mano, ai cara. Nossa,
Nossa, aí vira uma. Nossa, cara, vira uma bagaceira. E quando ele pega, cara, quando ele pega aquela cabeça do Mark e joga assim contra o trem, mano, cara, você vê. Nossa, cara. O que eu senti foi o conflito do personagem. Foi isso que eu tava tentando raciocinar assim na minha mente. O que esse personagem está sentindo, cara, agora? O cara tá vendo o pai dele totalmente exemplar, matando as pessoas como se não fosse nada e jogando um monte de sangue na cara dele, como se... Caramba, mano, que embate. Então você falou que ele não tinha ponto fraco, aí eu ia chegar. Ele tem sim um ponto fraco. Não, tem, mas tô falando assim, mas é depois que o filho dele faz aquela pergunta assim, até que depois que o Omni-Man vai lá e, cara, e regaça o Mark Grayson, mano, detona, assim. Aí o Omni-Man pergunta assim, filho, mas o que vai sobrar pra você, Mark, depois de 500 anos? Aí o Mark olha assim pra ele e fala, você, pai. Mano, cara, sabe o que eu fiz? Eu pausei a cena, calma aí, deixa eu voltar aqui, não, deixa eu assistir de novo. E eu vi de novo essa cena, aí eu falei, não, calma aí, deixa eu dar uma respirada, deixa eu chorar um pouco aqui, porque não vi isso, cara, não. Eu não vi isso. Porque, cara, isso... Mano, cara, foi sem palavras. Foi sem palavras essa cena. Mostrou a bondade no Mark Grayson. Porque você vê que quando as pessoas são boas, são quando elas começam a apanhar de todo mundo e não revida. E ela começa... E ela ainda aposta no cara que tá batendo nela. Que é chamado de ou inocente ou cara de coração puro. Né? Que são as pessoas de coração puro que eles não têm tanta maldade. Não tem malícia. Não tem esse negócio de querer se vingar. A gente até lembra de alguns animes aí, como Goku, como Boku no Hero, que o amigo bate no cara, nele, e mesmo assim ele admira o cara que bate nele. O rival lá, o Bakugo, sei lá. O Casinho. Bakugou. Casinho bate no cara, bate no Deco, bate. Mas aí o Casinho lá admira o cara. O cara que tá arrebentando a cara dele, ele admira o cara. Aí você vê que o Mark Grayson é praticamente isso que aconteceu. O pai dele tava arregaçando a cara dele, que saiu dente, e tava, digamos assim, inchado, lotado de sangue a cara do cara. E o que vai restar pra você, filho, daqui a 500 anos? E ele fala, você, pai. Mano, nossa, cara. Cara, sinceramente, velho, eu paurei a cena, eu falei, não, deixa eu ver de novo. Aí eu falei, não ouvi isso. Aí eu falei, não, calma aí, deixa eu respirar, calma aí, deixa eu passar uma água no rosto aqui, porque, mano, foi emocionante, cara. Cara, não tinha como, velho, eu não chorar, velho, não tinha como. Eu chorei nessa cena, velho. Só pra finalizar essa análise aí, eu considero, cara, que praticamente esse confronto, né, que esse pai, né, o Omni-Man teve com o Mark Grayson, que é o Invencível, isso aí trouxe uma reflexão também sobre o convívio, né, familiar e as mentiras que muitas vezes uma mentira ela permanece uma família erguida, mas em mentira. Tipo, se você for ver, hoje em dia, quantas pessoas, né, que preferem a mentira do que a realidade, né? Elas vivem na fantasia e a fantasia se torna um abrigo em que, se contar alguma realidade e as pessoas se deparar com a realidade, pode perder tudo. E é onde o Mark Grayson se deparou com a realidade dele, que era um pai assassino, um pai imperador de outro planeta, um pai que não liga para o ser humano, um pai que não ama a mãe ao ponto... Ele ama a mãe assim, tipo, de consideração, mas a nossa mãe não significa nada para o senhor pai. E ele fala, não! E ela tá ouvindo tudo, e ela começa a chorar lá. Eita, peste! Não, mano.
Esse confronto final aí trouxe bastante adrenalina, assim. Eu senti adrenalina, senti aqueles conflitos internos, senti medo, né? Medo assim, porque eu me coloco no lugar do personagem, né? Eu seria como se tivesse sendo o Mark Grayson naquela hora, né? O que ele estava pensando, né? Vamos para as nossas considerações finais. O Eliezer, se você fosse dar uma nota aí de 0 a 10 e o porquê, qual nota seria? Cara, eu dou um 9, né? Ou 9.5, né? Eu vou colocar... Não, decide, ou é 9 ou é 9.5. Não, eu vou descer para 9, né? Porque teve algumas outras observações. Eu tinha dado 9.5, mas depois eu desci um pouquinho mais por causa de outros fatores, né? Cara, é o seguinte, a série, né, ela traz muitas reflexões sobre falar a verdade, reflexão, porque a mentira, você via que todos os lados prejudicava os heróis, prejudicava os vilões. Então é uma série que faz você refletir, e isso faz com que você queira você dá um ponto positivo pra série, né? Ela tá querendo dizer o seguinte, cara, se você continuar mentindo vai dar merda, vai dar ruim. E no decorrer da série você vê, né, que quanto o ser humano é um ser frágil, né? E violência, enfim, tudo isso aí foi um ponto positivo. E o que tira uma pontuação, no caso, é furo de roteiro, algumas incoerências mínimas, entendeu? Mas, né, a gente não pode dizer que a série vai, digamos assim, definhar ou perder muito mérito por causa disso. Inclusive, eu às vezes eu até refreio a minha língua para falar alguma coisa negativa para a pessoa não ter vontade de não assistir, mas não tem porquê, né? Não tem porquê. Se a nota tá alta, cara, pode ter certeza que a série é boa pra caramba, né? Cara, que foi boa. Cara, eu dou, na minha concepção, cara, é difícil eu dar 10 pras obras. Você me conhece, mas é difícil eu dar 10. Não é à toa que você aprendeu a ponderar comigo. Brincadeira, mas, cara, eu dou 10. Porque, pra mim, a animação correu bem. Teve suas falhas em si, mas foram aquelas falhas assim bem imperceptíveis, então que deu pra passar batido, entendeu? Então, cara, trama foda, ela tirou essa previsibilidade que a gente vê em animações aí, tipo, estilo de outras editoras aí, e que, cara, pega você perdão assim, o jeito que eu vou falar, de calça curta, porque tem situações ali, um exemplo que a gente citou aí, que, tipo, você fica sem reação. Tipo assim, causa esse impacto que você fica tão sem reação que você quer mais que a história, tipo assim, que você fica assim, mano, é isso aqui que eu tô vendo? Aí que você quer mais saber da conclusão da história. Por isso que eu dou 10. É 10 em si, essa primeira temporada. Vai ter segunda, a gente vai trazer pra cá, né? A gente vai trazer e foi renovado a segunda temporada. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participou, que conseguiu ouvir o nosso podcast, né? Nós estamos nas principais plataformas que são, Jonathan? A gente está no Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Public, entre outras. Digitou lá no Google, Pod Meu Nerd, P-O-D, Meu Nerd tudo junto, que você acha nós aí. Beleza, pessoal? Fechou, pessoal, mas é isso aí. Eliezer, quer falar mais alguma coisa? Não, só gostaria de desejar um final de semana excelente, uma semana, né, que já acabou de terminar o final de semana. Mas, enfim, desejo uma semana excelente para todas as pessoas que estão escutando a gente e um abraço. Até mais. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.